O que é o Evangelho? Hoje, vemos que Satanás ataca a mensagem do Evangelho e não quer que as pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. Uma das coisas que não são conhecidas com clareza é justamente o Evangelho. Paulo adverte na carta aos Gálatas que existe outro Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. E ele diz que se um anjo do céu ou ele mesmo pregasse outro evangelho diferente daquele que já havia anunciado, que fosse anátema. Paulo explica que se alguém prega outro evangelho, seja maldito, separado para a condenação. Dessa forma tão forte, Paulo nos fala sobre a gravidade de pregar um evangelho falso, que não é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque do Evangelho depende a nossa salvação. Do Evangelho depende a vida eterna. Do Evangelho depende estarmos com Deus. Por isso é tão grave crer em outro Evangelho. Qual é o Evangelho da Bíblia? Se observarmos, Paulo dizia que o Evangelho é acerca do Filho de Deus, que foi prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, que viria da descendência de Davi, segundo a carne, e que seria declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o Filho de Deus? Paulo nos diz que é Jesus, mas quem é este Jesus? Paulo explica que este Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Como diz em Atos 9:22, Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Este é o evangelho que toda a igreja primitiva pregou, e este também é o propósito pelo qual toda a Bíblia foi escrita. João 20:31 diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Toda a Escritura tem um propósito, que possamos crer no Evangelho, que Jesus é o Cristo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se para mais conteúdos como este. Maranata, Jesus é o Cristo.